Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física com o professor Éder e hoje nós vamos falar de ondas. Para entrarmos neste assunto, eu gostaria de trazer você para uma aplicação da internet que é muito interessante. Primeiro eu vou entrar com você aqui nesta página. O que nós temos aqui? Eu tenho um tanque, eu vou colocar a vista superior deste tanque. E dentro deste tanque nós temos a água reservada e aqui em cima nós temos uma torneira. Eu vou liberar uma gota de água desta torneira para cair na superfície da água que está reservada. Olha só o que ocorre. Quando a gota cai, ela provoca uma perturbação na superfície da água e esta perturbação se propaga. Vamos mais uma vez? Olha, caiu a gota. Ela perturbou aqui a superfície da água e essa perturbação se prolongou ao longo de toda a superfície. Vamos fazer aqui agora uma vista lateral. A gota d'água novamente caindo na superfície. Veja que a perturbação ficou bem nítida e esta perturbação está se propagando. Vamos colocar agora uma sequência de várias gotas. Note que cada gota que cai perturba a água com uma certa amplitude e esta perturbação agora está se propagando, formando aquilo que nós já conhecemos como onda. É uma onda na superfície da água. Esta onda, então, está muito nítida nesta aplicação. Veja que agora eu gostaria de trazer você para uma outra aplicação, que seria esta daqui. Uma corda presa nas duas extremidades. Porém, esta corda está evidenciada como uma sequência de esferinhas conectadas entre si para que a visualização daquilo que eu quero que você enxergue seja mais fácil. Veja só, eu tenho aqui uma fonte de perturbação ou uma fonte de pulso e vou dar um pulso na extremidade da esquerda desta corda. Veja o que ocorre. Você notou que este pulso perturbou a corda na extremidade da esquerda e esta perturbação se propagou também? Mais uma vez, olha a perturbação se propagando. É claro que quando ela chegou na outra extremidade, por ela estar fixa, a perturbação sofreu uma reflexão e aqui ela sofreu outra reflexão até que essa perturbação se esgotou. Ela perdeu a sua energia e cessou. Mas o que eu quero que você compreenda é o seguinte, que uma perturbação provocada e se propagando ao longo de todo o material é o que nós chamamos de onda. A onda é uma perturbação de um meio. É claro que se nós estivermos falando de onda que é conhecida como onda mecânica. A onda mecânica é uma perturbação que ocorre em um meio e esta perturbação se propaga ao longo deste meio. Então veja que eu tenho aqui agora mais uma aplicação para que você possa compreender melhor isto. Que aqui eu tenho um ambiente e este ambiente está preenchido com ar. O ar atmosférico. Eu não vejo o ar, mas se eu pudesse ver o ar, eu veria estas partículas aqui que vocês estão vendo agora. Estas partículas estão vibrando, é o que caracteriza a temperatura do ambiente, e a vibração ocorre de maneira aleatória. Porém, se eu colocar um alto-falante aqui, como vocês estão vendo, e ligar este alto-falante, ele vai provocar uma perturbação nestas partículas e esta perturbação vai se propagar num formato de onda. Olha só o que ocorre. O alto-falante está funcionando. Está vendo que esta película amarela, que é o diafragma, ela está oscilando para frente e para trás? Ela provoca perturbação e esta perturbação oscila. Eu estou colocando inúmeras perturbações, formando um padrão de onda, que é a onda que nós conhecemos como onda sonora. Então o som está se propagando através deste meio, através desta onda que vocês estão vendo. É uma onda sonora. Então, de uma maneira mais resumida, uma onda mecânica, que é a onda que nós vamos falar hoje, é uma perturbação num meio e esta perturbação se propaga através desse meio. Olha só, eu vou agora colocar alguns pulsos sucessivos e você vai perceber a oscilação que provoca aqui. Esta oscilação é característica de uma onda.
não é isso? Por isso que nós temos uma frequência de oscilação, mas eu quero que você veja que a perturbação está persistindo. A onda está deslocando da esquerda para a direita, quando ela chega na outra extremidade ela volta por reflexão, e assim ela fica indo e vindo. Se eu observar agora os pontinhos que estão destacados de verde, como sendo partículas que compõem a corda, você vai perceber que estes pontinhos não deslocam na direção da propagação da onda. Para ficar mais claro, deixa eu colocar aqui novamente a situação anterior. Mas para isso eu vou colocar uma régua. Esta régua está na horizontal, como você pode observar. Observe este pontinho verde que está sobre a posição número 5 da régua. Você vai ver que quando a propagação da onda passar sobre este pontinho que está na posição 5, este pontinho não vai para 5.1 e nem para 4.9. Observe o que ocorre. A propagação passou e o pontinho continuou na posição 5 centímetros da régua. Mas se eu colocar uma régua agora que indica posições verticais, olha, o 4, eu vou colocar a bolinha na posição 4. Se a propagação da onda passar, esta bolinha sai da posição 4 da régua vertical, subindo e depois descendo. Então, este pontinho da corda, quando foi percorrido pela onda, ele sofreu o efeito desta perturbação, justamente se movimentando na vertical, subindo e descendo. Porém, quando a onda passou, ela não levou o pontinho com ela. O pontinho ainda continua na posição de 5 centímetros aqui da régua horizontal. O que eu quero que você entenda, então, é que a onda não transporta a matéria. A onda passou, ela não levou a matéria com ela, ela simplesmente perturbou a matéria em uma determinada direção e depois que a onda passou, a matéria continua do mesmo jeito que estava antes. Então vamos ver isso mais uma vez. Olha o pontinho que está na posição 5. Quando a perturbação passa, ou quando a onda passa, o pontinho vibra na direção vertical, que é a direção da perturbação, e este pontinho não acompanha a direção de propagação da onda. Então veja só, a onda está se propagando na direção horizontal e a perturbação é na direção vertical. Eu perturbei, subindo e descendo a extremidade esquerda da corda. Então a onda vai passando como se fosse uma perturbação deslocando, e esta perturbação não transporta a matéria. Ela simplesmente perturba a matéria, deformando o meio que ela está se propagando. E depois que ela passou, este meio volta à sua naturalidade. Estes meios são meios elásticos, porque se não fossem elásticos, eles não permitiriam a vibração, eles não permitiriam a perturbação ou a passagem da onda. Então, tanto a onda sonora, que é a perturbação deste ar que vocês estão vendo aqui, quanto a onda que se propaga na superfície da água, que é esta aqui que vocês estão vendo, quanto a onda que se propaga através de uma corda, nós temos então 3 ondas distintas, porém ondas que são classificadas como ondas mecânicas. Então, tanto a onda sonora, a onda numa água e a onda numa corda são exemplos de ondas mecânicas. Então, para nós resumirmos tudo isso que eu acabei de falar para você, a onda mecânica é um tipo de onda que é caracterizada pela perturbação de um meio e esta perturbação se propaga ao longo deste meio. É a perturbação se propagando ao longo de um meio. Isto é uma onda mecânica.